Olá! Nesse vídeo falaremos sobre o gerador elétrico. Para isso, vamos recapitular alguns assuntos relacionados à indução eletromagnética. Temos aqui um ímã permanente, estamos observando as linhas de campo magnético desse ímã permanente. Temos aqui uma espira formada por um material condutor. Se nós aproximarmos esse ímã permanente da espira, vai aumentar o número de linhas de campo magnético. A gente diz que aumenta o fluxo magnético nessa espira. E a gente já viu que quando altera o fluxo magnético, surge uma voltagem induzida. Como esse material é um condutor, também vai surgir uma corrente elétrica induzida. Então, se esse ímã se aproxima, surge uma corrente elétrica nessa espira. Se o ímã se afasta, então ocorre o contrário. Diminui o número de linhas de campo magnético, ou seja, diminui o fluxo magnético, de maneira que a corrente induzida é em um outro sentido. Olhem só, esse ímã está se aproximando, a corrente elétrica é em um sentido. No momento que se afasta, a corrente elétrica é em um outro sentido. Então, essa oscilação do ímã leva a uma oscilação da corrente elétrica. Então, a gente perceba que a corrente elétrica ela segue um sentido alternado, uma hora num sentido, outra hora em outro sentido. Com esses conceitos, já é possível introduzirmos a ideia de um gerador. Por quê? Porque esse movimento mecânico do ímã está gerando uma corrente elétrica. Vamos introduzir então a ideia de um gerador elétrico. Primeiramente, consideramos o ímã como rotor. O rotor é qualquer objeto que gira em torno de um eixo. Temos aqui uma bobina, cujos extremos dessa bobina elas se conectam passando por uma lâmpada. E temos aqui um ímã permanente que está conectado por um eixo que permite com que esse ímã gire. Quando esse ímã girar, vai alterar o fluxo magnético nessa bobina, de modo que vai surgir uma voltagem induzida que gera uma corrente induzida e acende a lâmpada. Olha só, vamos ver essa forma de se gerar corrente elétrica através dessa simulação. Temos aqui um ímã que pode girar. Temos aqui a bobina conectada com a lâmpada. Se eu movimento esse ímã, está alterando o fluxo magnético nessa bobina, de maneira que surge uma corrente elétrica. Perceba que a corrente elétrica é ora num sentido, ora em outro sentido. Olha só. Por quê? O que está acontecendo aqui é uma variação do fluxo magnético, de maneira que acende a lâmpada. Ou seja, temos aqui uma estrutura de um gerador elétrico. Esse tipo de conversão de algum tipo de energia em energia elétrica é chamada de um gerador. Está gerando energia elétrica. Com essa ideia de gerador que tem um ímã como rotor, nós temos uma aplicação que é o gerador de bicicleta para ele acender lâmpada. Como esse aqui, ó. Esses geradores que ficam presos num pneu e à medida que a pessoa anda, o pneu dessa bicicleta vai girar o rotor que vai gerar eletricidade que acende uma lanterna, um farolzinho para a bicicleta. Olha como que é a estrutura desse gerador de bicicleta. Nós temos aqui um ímã e uma bobina. No momento que a pessoa se desloca, o pneu ele se movimenta, vai movimentar o ímã que altera o fluxo magnético nessa bobina e aí se gera energia elétrica. Então esse é um gerador de bicicleta. Com isso, nós apresentamos o gerador de eletricidade que tem o ímã como um rotor.